Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre abundante em vossas vidas. Sou o evangelista, professor Márcio Mainardes. Aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Neste primeiro trimestre de 2023, nós estamos estudando Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E olha só, nós já chegamos na lição de número 11, que traz o título O Avivamento e a Missão da Igreja. O texto áudio da nossa lição, da nossa pré-aula de hoje, está em Marcos, capítulo 16, os versículos 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A verdade prática diz que neste tempo, marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. A nossa leitura bíblica está também no Evangelho de Marcos, o capítulo 16 e os versículos 14 ao 20. A nossa lição, como sempre, se divide em 3 tópicos. O primeiro é o avivamento após a ressurreição de Cristo. O segundo é o avivamento na missão da igreja local. E o terceiro, o avivamento e as missões transculturais. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo. Inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, acima de tudo, ore por nós. O nosso objetivo aqui é colaborar, é levar a palavra de Deus, é ser um instrumento de bênção para a vida dos irmãos que são amantes das Escrituras. Meus queridos, para iniciarmos esta pré-aula, eu preciso dizer que o texto que é objeto de estudo desta lição, ele é um texto canônico, é um texto das Escrituras, é um dos mais importantes textos das Escrituras Sagradas, é um texto canônico. E por que esta afirmação que parece óbvia? Porque algumas Bíblias, alguns comentários bíblicos, algumas sociedades bíblicas colocam dúvida no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 9. Muitas dessas Bíblias vão dizer que o Evangelho de Marcos, escrito por João Marcos, vai se encerrar no versículo 8, quando diz que as mulheres saíram apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro e nada diziam a ninguém porque temiam. Então alguns vão dizer que este é o último versículo que aqui Marcos encerra. É muito pouco provável que João Marcos encerrasse o seu evangelho desta forma. Aí eles vão dizer que o texto a partir do versículo 9 foi um acréscimo e isto só apareceu nos manuscritos a partir do 4º século da presente era. Isto não é provável, isto não pode ser provado. Na verdade, alguns dos pais da igreja, antes do 4º século, já mencionam partes desse texto, apesar de, segundo esses estudiosos, o texto não aparecer em manuscritos originais até o 4º século. O certo é que este texto faz parte da palavra de Deus. O certo é que os pais da igreja já conheciam este texto, os reformadores adotaram este texto como parte da doutrina, então é um texto canônico. Então, algumas Bíblias, ao colocar ali entre colchetes, ao colocarem observações ali, colocam em dúvida a autoridade da palavra de Deus. Então, a minha recomendação é que você sempre utilize Bíblias que vêm do TR, do texto recebido. Um exemplo, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel ao Original.
Bíblia Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana é uma das minhas recomendações para que você tenha o texto de forma integral e sem colchetes, sem asterisco, tá certo? Esse é um texto da Palavra de Deus. Não teria sentido estudarmos um texto que porventura não exista na Bíblia, né? Então esse texto é um texto bíblico. Vamos então ao texto. Começa ele dizendo no versículo 14, Marcos 16, a partir do versículo 14, que finalmente Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e Jesus lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a sua dureza de coração. Por quê? Porque eles não creram que o mesmo Jesus havia ressuscitado. A incredulidade, ela é abominável ao Senhor. A incredulidade, ela impede o relacionamento. Toda incredulidade é um empecilho para o relacionamento do homem com Deus. Os discípulos sofreram porque eles não creram na palavra do Senhor. Não creram na palavra do Senhor e por isso sofreram. Assim também hoje, muitos sofrem por não crerem na palavra do Senhor. Versículo de número 15 diz que Jesus diz: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Todos aqui precisam do evangelho. É importante observar que mundo é todo o mundo e não apenas o mundo dos eleitos, como alguém vai dizer. Grupos calvinistas vão dizer que aqui mundo é o mundo dos eleitos, então você precisa chamar aqueles que já foram predestinados à salvação, escolhidos para a salvação. Não. A palavra está dizendo, através de Jesus Cristo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Todo mundo é todo mundo, toda criatura é toda criatura de Deus. Todos os homens precisam ouvir o evangelho e cabe ao homem responder ao chamado de Deus ou não. Mas todo mundo é todo mundo, não tem como você inventar nada no texto além daquilo que já está escrito. Versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O crer, ele é o passo decisivo. O batismo, ele vai representar fisicamente aquilo que ocorre espiritualmente. Então, as pessoas serão condenadas por não crer. Será condenado aquele que não crer, não por não ser batizado. Por exemplo, o ladrão da cruz, ele creu em Jesus. Ele não foi batizado, não teve tempo para isso. Eu não estou dizendo que não é necessário o batismo, porque o batismo é consequência da salvação. O batismo é uma evidência física daquilo que aconteceu espiritualmente e é necessário. Mas o primeiro passo é crer para ser batizado. Versículo 17: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. A glória do evangelho é esta. O resultado de crer e crer no nome que está sobre todo nome é que até mesmo os demônios se submetem. Os demônios são expulsos, as línguas são evidenciadas, tudo isso através do crer. Ninguém pode viver no sobrenatural do Espírito Santo se não crer. Versículo 18, é importante você observar que eu estou fazendo apenas apontamentos, tá? Não estamos fazendo uma exegese do texto, porque não é possível nesse tempo. O versículo 18 diz que pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui nós vemos a autoridade sobre serpentes. Serpente é um dos tipos de Satanás. Então, há uma autoridade de Jesus sobre aqueles que creem, e essa autoridade ela é dada sobre Satanás, sobre a traição, todo tipo de traição, sobre
o engano, coisas mortíferas. Então, serpentes fala de Satanás, coisa mortífera fala de traição e engano, mas Jesus dá autoridade sobre isso. E também ele dá autoridade sobre as enfermidades, enfermidades estas geradas por demônio. Então, não importa qual seja o empecilho que o mundo espiritual, que o mundo das trevas levante, Jesus está garantindo autoridade aos seus discípulos. Enfermidades, as enfermidades naturais, que são consequências da queda do homem lá no Gênesis, e há também enfermidades geradas por demônios. Jesus dá autoridade sobre estas. Versículo 19. Ora, o Senhor, depois deles ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aqui você pode colocar esse texto ao lado de Atos, capítulo 1, versículo 9. Aquele que os instruiu, aquele que estava falando com eles, entrou no céu, assim como havia descido do céu. Ele disse que ele era o pão do céu, o que desceu de lá, e agora ele está voltando ao céu e está à destra do Pai, está à direita de Deus. Não temos o que temer, é maior o que está conosco, o que nos outorga a autoridade. Então, este mesmo que desceu do céu, agora ele entra no céu novamente. E antes de fazer isso, ele fala essas palavras que é autoridade sobre o império das trevas, autoridade aos seus discípulos sobre o império de Satanás. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Observe aqui esta parte. Os sinais, eles não foram dados para servir de propaganda, nem de atração ou sensacionalismo. Alguns mostram os registros de seus sinais em suas campanhas, mas há outros cujos sinais os seguem. Há aqueles que gostam de utilizar-se dos sinais para promover o seu ministério pessoal. Todavia, aqueles que são discípulos autênticos, os sinais os seguem. Eles podem estar aqui, os sinais se apresentam, mas eles podem ir lá, estarem ausentes de tudo, ausente de qualquer evidência, os sinais continuam seguindo. É interessante você notar que o desânimo na vida dos discípulos de Jesus aconteceu devido à falta de fé na palavra de Deus. Durante todo o seu ministério, Jesus disse o que sucederia com ele. Eles ouviram, eles sabiam, mas não creram. Então, a falta de fé na palavra que o Senhor fala, ela realmente causa desânimo. Eles necessitam ver para crer, porque as mulheres foram as primeiras a saberem e divulgaram. Todavia, eles não creram, necessitavam ver para crer. E olha que interessante, segundo o autor aos Hebreus 11, versículo 1, a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a prova das coisas que não se veem, mas que você crê. Após a ressurreição, Jesus concedeu autoridade e poder sobre os seus para executarem a missão. Esses discípulos que até então estavam temerosos, que tinham muito medo, que estavam desanimados, que não sabiam o que ia acontecer, agora eles recebem poder de Jesus para executarem a sua missão. Indo mais adiante, então tudo isso que eu falei aqui cabe no primeiro tópico da nossa lição. E agora eu vou fazer um resumo aqui dos dois tópicos, o segundo e o terceiro. O segundo tópico é o avivamento e a missão da igreja local. Somente a igreja local que vive avivada cumpre a obra da evangelização. A igreja local que está vivendo um avivamento, ela não está estagnada, ela não está parada, ela não está na inércia, mas ela vive sim o pleno avivamento.
A igreja local, ela também atinge a sociedade fora dos templos. Ela atinge a sociedade nas ruas, no rádio, nos hospitais, no assistencialismo. A igreja local também prega o reino fora do seu perímetro urbano, nas áreas rurais. Então ela atinge não somente a área urbana, onde a igreja está no centro da cidade, mas também as áreas rurais fora do seu perímetro urbano. As grandes cidades, as capitais, as grandes metrópoles também necessitam do evangelho, assim como as pessoas nas pequenas cidades. Então, não importa onde a igreja local esteja, se ela esteja numa pequena cidade, né, que tem lá um pequeno centro e logo nas suas redondezas uma área rural, essas pessoas necessitam de Jesus, mas também nas grandes capitais, grandes metrópoles, as pessoas também necessitam de Jesus. Então, há uma necessidade da missão local, há uma necessidade da obra da evangelização logo ao redor de onde a igreja está inserida. Nós temos a palavra de Deus e também liberdade, pelo menos por enquanto, liberdade constitucional para fazer a obra de Deus. Nós que estamos no Brasil, temos esse direito garantido. O terceiro tópico fala do avivamento e as missões transculturais. É importante nós voltarmos lá para o livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, e vermos ali que Jesus deu poder, deu dínamos aos seus discípulos. Então, em Atos 1:8, os discípulos recebem a promessa de poder, de dunamis. Dunamis, a raiz da palavra dinamite, poder. E Jesus cumpriu essa promessa em Atos capítulo 2. Poder para ser testemunha. É interessante que as palavras no grego testemunha e mártir, elas são bem próximas, né? Tem o mesmo sentido, testemunha, mártir. Poder para ser testemunha. E ser testemunha onde? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Olha só, vamos observar que Jerusalém seria a área urbana, a principal cidade, a primeira cidade. Judéia seria a missão regional. Samaria seria todo o país. Então, todo o país, descendente das 12 tribos, precisaria da divulgação do Evangelho. E por último, os confins da terra, que são as missões pelo mundo, as missões transculturais. Ainda em Atos dos Apóstolos, nós temos aqui a primeira igreja missionária, a igreja que enviou obreiros para as missões e missões transculturais. Está em Atos, capítulo 11, você pode conferir na sua Bíblia, a partir do versículo de número 19. O berço das missões transculturais foi Antioquia. Eles enviaram, através da revelação do Espírito Santo, a Barnabé e a Saulo para as missões. Então, em Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19, começa a falar da obra missionária na igreja de Antioquia. E no capítulo 13, no versículo de número 2, diz que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então eles enviaram ali, dirigidos pelo Espírito Santo, a Barnabé e Saulo para as missões. E a Europa, mais tarde, foi alcançada. A Europa foi alcançada pela pregação do Evangelho através da vida de Paulo, ainda no século I. Hoje, a mesma Europa que foi impactada pelo poder do Evangelho através do ministério do apóstolo Paulo, vive o reverso. Templos se fecham a todo momento. Tem ficado somente as cinzas do Evangelho. Então, perceba que o relacionamento com Deus ele deve ser cultivado. Quando este relacionamento não é cultivado, quando nós mudamos os marcos da doutrina, deixamos os primeiros rudimentos da fé, corre um sério risco de acontecer
o que está acontecendo com a Europa, que foi o berço do Evangelho, hoje vive o reverso. Mas nós terminamos esta pré-aula dizendo que ainda há um remanescente fiel. Ainda há no Brasil, ainda há na Europa, ainda há em muitos países um remanescente fiel que arde com a chama do Espírito Santo e anseia por missões. É tempo de levar o reino de Deus adiante. O apóstolo Paulo diz para anunciar o evangelho a tempo e também fora de tempo. E este, com certeza, é o tempo oportuno que Deus preparou para nós. Queridos, que esses poucos conceitos sirvam aí na preparação da sua aula. Que Deus em Cristo vos abençoe ricamente em nome de Jesus.